Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Marcelo Costa, estou aí trabalhando com vocês na disciplina de Física e hoje nós vamos trabalhar, deixa eu dividir aqui com vocês a tela, nós vamos trabalhar um tema para o Enem e o SSA, um tema voltado para o segundo ano do ensino médio, tá certo? A gente vai trabalhar hoje termometria. Termometria é um dos primeiros assuntos, é o primeiro assunto, né, do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, e é um assunto muito importante que tem caído com recorrência no Enem, e a gente vai trabalhar com termometria hoje para a gente poder ter essa ferramenta aí bem sedimentada, nesse conhecimento bem sedimentado na cabeça de vocês, e a gente possa realmente levar essa pontuação quando esse tema for abordado tanto no Enem quanto no SSA. A gente vai ver que acontece nas duas avaliações. A gente tem aí uma questão do Enem envolvendo o tema. Vocês estão vendo uma questão do Enem. Vou comentar já no final essas questões, tá certo? Mas é uma questão que está abordando aí o tema calor e temperatura e está fazendo um comparativo entre o conceito utilizado no dia a dia, a gente usa essas palavras aí no dia a dia, e fazendo essa relação com o termo científico, né? Quando a gente usa o termo calor de forma científica e quando a gente usa o termo temperatura de forma científica, o que é que ele significa? Já no SSA, a gente tem, nessa questão que eu trouxe para vocês, a gente tem uma abordagem um pouco mais de cálculo, né? Um pouco mais técnica. Vocês estão vendo aí, então, uma temperatura indicada aí na escala Grau-Celsius, outro na escala Fahrenheit, a gente vai entender um pouquinho como é que isso está sendo cobrado. Mas só para vocês verem aí essas questões, para vocês degustarem, né? Para verem como é que esses assuntos são abordados nas duas avaliações que a gente está preparando vocês. Bom, primeiro, a gente vai começar pensando nesse assunto, pensando aí o que é sensação térmica, né? A gente vai olhar aí e pensar que a gente escuta falar sobre isso. Esses conceitos de calor, de temperatura, a gente fala no dia a dia, tô com muito calor, ou então tá frio, abaixa a temperatura do ar-condicionado, ou aumenta a temperatura do ar-condicionado. E a gente fala bastante sobre isso. Vocês provavelmente já tiveram febre e a mãe de vocês colocou a mão assim na testa para verificar a temperatura de vocês, para dizer se vocês estavam com febre mesmo ou estavam só enrolando para não ir para a escola. Só que a mão, né, não é o melhor equipamento para a gente verificar a temperatura. Vocês sabem que se a mão da gente estiver muito quente, a gente não vai perceber a temperatura certa. Se a mão da gente estiver muito gelada, a gente vai ter a impressão de que a pele está muito quente. Então, a sensação térmica, ela é diferente do valor, né, do valor da temperatura, do que a gente consegue perceber, porque essa percepção do nosso corpo em relação à temperatura, ao calor, ela é variável, tá? Tanto que a gente pode estar, vocês provavelmente já vivenciaram isso, a gente está na mesma sala, com o mesmo ar-condicionado, na mesma temperatura, sentados próximos, e você tem uma pessoa que está com muito frio e a outra pessoa que está numa temperatura normal, tá? Então, isso pode acontecer, e isso é por causa desse conceito aí de sensação térmica. Então, os conceitos de calor, temperatura, está frio, está calor, eles variam um pouco, e aí eles não são muito seguros para a gente usar como a gente usa no dia a dia. Agora, a gente vai entrar e vai comentar um pouquinho sobre esses conceitos, para a gente poder colocar do jeito científico, né? A primeira coisa que a gente vai falar é que essa área da física que estuda termometria é a termologia, tá? Termologia, eu vou começar aqui embaixo, ó. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos que envolvem o calor como forma de energia e os processos que ocorrem, aquecimento e resfriamento. Então, a termologia ela vai estudar como um todo todos os processos que envolvem aquecimento e resfriamento. Então, envolve tudo
no qual o calor ele é tratado aí como energia. A gente conhece, por exemplo, termos como aquecimento global, está frio ou calor, a gente fala isso o tempo todo, a gente fala sobre o aumento ou a queda de temperatura, e muitos desses termos envolvem aí conceitos físicos. Nem sempre eles são empregados corretamente quando a gente se expressa na linguagem informal. Por exemplo, a gente não pode dizer que um corpo tem calor. Vocês devem ter ouvido o professor de vocês em sala de aula falar sobre isso. Por quê? Quando a gente vai ver o conceito de calor do ponto de vista físico, a gente vai ver que calor é uma energia em movimento, em trânsito. É quando a energia térmica está se movendo de um corpo para outro em função da diferença de temperatura entre eles. Então, quando eu coloco a minha mão numa lata de refrigerante gelada, por exemplo, a minha mão está numa temperatura maior do que a lata de refrigerante que eu acabei de tirar da geladeira. Então, o que vai acontecer? Essa energia térmica que está na minha mão em maior quantidade do que está na lata, ela vai migrar da minha mão para a lata. Essa energia térmica em movimento da minha mão para a lata é o que eu vou chamar de calor. Então, muito desses, quando a gente fala assim, estou com calor, na verdade, a gente não está usando o termo calor do ponto de vista físico, né? A gente está usando do ponto de vista coloquial, do dia a dia, do que a gente usa no cotidiano. Mas o nome calor é a energia térmica em movimento. E esse movimento ele vai acontecer quando você tem diferença de temperatura entre os corpos, tá certo? Já que a gente está falando de diferença de temperatura, vamos pensar então um pouco agora sobre os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria é sólido, líquido e gasoso. Os três primeiros aí, vamos focar somente neles. A gente vai falar então dos sólidos. Qual é a característica do sólido? O sólido, ele tem uma estrutura molecular caracterizada por átomos que vão vibrar numa posição fixa em relação aos outros átomos. Então, no sólido, a gente não tem movimento da matéria, os átomos não mudam de lugar, estão numa posição fixa e o movimento é somente de vibração, mas tem movimento, tá bom? Então, no estado sólido, você tem apenas um movimento de vibração, aqui, ó. Eles vibram em uma posição fixa. No estado líquido, por sua vez, a gente tem moléculas organizadas de uma maneira que permite vibrar de uma forma menos rígida em relação às outras. Então, no estado líquido, você tem um pouco mais de movimento das partículas. As moléculas elas conseguem se mover porque elas não estão em uma posição fixa. E essa organização das moléculas ela vai diminuindo à medida que o estado físico vai mudando. Nos gases, as moléculas se organizam de forma livre, tá vendo? Permite movimento em todas as direções. Então, no estado sólido, a gente tem pouco movimento, esse movimento é somente uma vibração. No estado líquido, você tem um movimento maior em comparação com o sólido, mas ainda um pouco limitado. No estado gasoso, nos gases, elas se organizam aí de forma livre. Então, você tem livre movimento das moléculas em todas as direções. E isso acontece por causa do aumento da energia. A gente vai fornecendo mais energia e essas moléculas vão agregando essa energia e aumentando a sua movimentação. Tá? Então, quando a gente tem mudança de estado físico, é porque a agitação dessas partículas aconteceu e aumentou tanto que elas não conseguem mais manter a estrutura do estado anterior. Então, muda para o estado líquido, de sólido para líquido, e muda de líquido para gasoso. Para fazer, você está pensando aí, mas eu posso fazer o sentido contrário. Eu posso pegar uma água no estado de vapor e posso passar ela para o estado líquido? Pode. Isso acontece lá na cuscuzeira, por exemplo, quando você está fazendo cuscuz, o vapor sobe pela cuscuzeira, quando chega na tampa, uma superfície mais fria, ele volta para o estado líquido e volta a umedecer a massa, né, do cuscuz. Essa mudança de estado físico, ela acontece no sentido contrário do que eu falei agora. Ela vai do gasoso para o líquido. Isso acontece quando a gente perde um pouco de energia. Então, para mudar de sólido para líquido para gasoso, a gente vai ganhando energia. Para fazer o contrário, a gente precisa tirar essa energia. E aí, nesse caso, o vapor ele perde energia
para a tampa, né, da panela. Quando ele está subindo, que ele entra em contato com a tampa numa temperatura menor, o calor vai passar do vapor para a tampa, e aí a gente vai, então, perder um pouquinho dessa energia e ela volta para o estado líquido. Dá para continuar fazendo essa mudança? Dá. Se eu pego essa água que está aí no estado líquido e boto num congelador, ela vai perder energia para o ambiente do congelador que está mais frio. Essa perda de energia vai fazer com que ela entre aí, reorganize as moléculas e fique no estado sólido, tá? Vamos falar então agora sobre temperatura. Já que a gente está falando sobre essa mudança de estado físico, isso envolve uma mudança, vocês conhecem, né? A gente está falando disso. Envolve aí uma mudança de temperatura. Vamos entender o que é temperatura. Quando um corpo sólido é aquecido, a energia recebida se manifesta na forma de vibração, provocando um aumento no grau de vibração dessas partículas, como eu disse para vocês anteriormente. Como as moléculas de um corpo não vibram exatamente da mesma energia, com a mesma energia, algumas vibram com mais energia, outras com menos, a gente vai utilizar um valor médio desse grau de agitação das moléculas, e é isso que a gente chama de temperatura. Então, se eu pudesse medir quanto agitadas estão essas partículas, eu estou falando aí da temperatura. Essa grandeza física que indica quão agitadas estão as moléculas, em média, quão agitadas estão as moléculas, essa grandeza física se chama temperatura, tá bom? Então, a gente vai ter a medida da temperatura, mas você está pensando assim, ô Marcelo, eu não consigo olhar as moléculas para calcular a velocidade com que elas estão se movendo. E aí, como é que a gente faz essa medição? A gente vai falar já já sobre como é que a gente mede a temperatura, tá? Antes, eu queria que vocês olhassem aí essas duas indicações de temperatura. A gente tem aqui, vocês provavelmente já viram alguma temperatura indicada assim. Então, a gente tem aqui 20 graus e aqui a gente tem 68 graus. Só que aqui a gente tem graus Celsius, né? E aqui a gente tem graus Fahrenheit, tá? Provavelmente vocês já viram em séries, filmes, essa temperatura aqui é a temperatura que eles seguem nos países de língua inglesa. A Inglaterra, os Estados Unidos e outros países. Porto Rico também usa Fahrenheit. Então você tem aí alguns países que adotam Fahrenheit como a escala térmica, termométrica oficial. No nosso país e na maioria dos países, a escala Celsius é mais utilizada. A gente tem ainda uma outra escala bastante conhecida, que é a escala Kelvin, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas eu queria que vocês percebessem aí que eu estou indicando duas temperaturas. Eu estou indicando a temperatura 20 graus Celsius e estou indicando a temperatura 68 graus Celsius. Isso significa que eu consigo medir a temperatura e informar um valor, né? Eu consigo indicar, então, um valor para essa temperatura. E que valor eu consigo indicar? Nesse caso, 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Que, inclusive, estou colocando um ou aí, mas 20 graus Celsius e 68 Fahrenheit é a mesma temperatura, tá bom? É o mesmo grau de agitação. Você está pensando assim, peraí, como é que um pode ser 20 e o outro é 68 e tem o mesmo grau de agitação, Marcelo? Gente, é o mesmo grau porque a gente está usando aí, ó, escalas termométricas diferentes. É como se eu pegasse uma régua que me dá a medida em centímetros e eu pegasse uma régua que me dá metro, por exemplo. Só tivesse a indicação de metro. Então, com essa régua de metros, eu consigo medir de metro em metro. Com a medida de centímetro, eu consigo medir os centímetros. Então, eu estou usando uma escala diferente. É como se eu estivesse usando uma régua diferente. Tá? Por isso que os valores, eles são diferentes aí. Por exemplo, se eu tenho uma coisa que mede 1 metro, se eu usar a minha reguinha de centímetro, ela vai ter 100. Então, o valor, 100 centímetros, né? O valor é 1 para um e é 100 para o outro. Então, a gente tem valores diferentes porque a gente está mudando a escala. Nesse caso aí, a gente tem valores diferentes porque a gente está medindo a escala, mas ela reflete o mesmo grau de agitação das partículas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Como é que a gente faz, então, uma escala
termométrica, como é que se chegou nesses valores, como é que se cria isso? A primeira coisa que a gente vai observar para fazer uma escala termométrica é olhar quais são os pontos fixos. A gente precisa assumir e admitir pontos que reflitam o mesmo grau de agitação das partículas. Então, o primeiro ponto, a gente tem vários outros pontos fixos, mas esses são os mais comuns. O primeiro ponto fixo que a gente vai considerar é o ponto do gelo, é o ponto de solidificação da água, tá? É a temperatura de fusão do gelo em condições normais de pressão, tá certo? O segundo ponto fixo é o ponto de vapor. Então, ponto de gelo e ponto de vapor é a temperatura em que a água entra em ebulição em condições normais de pressão. Então, a gente tem aí o ponto de gelo e o ponto de vapor como pontos fixos. São dois pontos relacionados aí à temperatura, tá? A escolha desses pontos fixos ou de temperaturas fixas para referência é arbitrária, e também a escolha do intervalo numérico para a escala do termômetro também é arbitrária. Eu vou mostrar isso um pouco mais nos slides a seguir, tá certo? O que é que você precisa pensar desse slide? Eu tenho aí 2 pontos fixos e eles vão me servir de base para determinar a minha escala termométrica. A gente tem as mais famosas aí que eu já falei para vocês, Celsius e Fahrenheit, e como eu disse, no sistema internacional a temperatura deve ser medida na escala absoluta, que é a escala Kelvin. Qual é a referência da escala Kelvin? A gente sabe que a temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. Tanto Celsius quanto Fahrenheit, eles usaram uma escala em graus. A escala Kelvin, ela é absoluta. Ele vai considerar como 0 Kelvin, que a gente chama de zero absoluto, quando a partícula não tivesse movimento nenhum. Esse valor de 0 Kelvin, ele é apenas teórico. A gente não consegue fazer essa temperatura chegar a 0 Kelvin, tá bom? Somente do ponto de vista teórico, seria menos 273 graus, tá? A gente vai ver um pouquinho na imagem dos termômetros aqui em cada escala. Então, a gente tem aqui os pontos fixos nessa imagem. Vou começar pela escala Celsius, que está aqui no meio, tá bom? A gente tem aqui, então, a 0 grau é o ponto de fusão do gelo, é o ponto do gelo, e a 100 graus é o ponto de vapor. Eu estou começando por essa escala, porque é a escala que a gente usa, é a escala que a gente conhece, então a gente já sabe que a água congela a 0 grau e que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Já é o que a gente conhece. Então, esses são os 2 pontos fixos, e eu tenho aqui uma temperatura TC, que eu não sei quanto é, mas se vocês perceberem, ó, meus 3 termômetros estão indicando a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação. O valor que vai estar aqui vai ser diferente desse, vai ser diferente desse. Não tem problema. Tá certo? O que a gente está comparando aqui é em relação a cada uma das escalas, então é normal que a gente tenha valores diferentes, mas refletem o mesmo grau de agitação. Bom, na escala Fahrenheit, esses pontos fixos são 32 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin é 273 e 373. Escala absoluta, escala Kelvin não vai ser graus Kelvin, tá certo? Você perceba aqui, ó, graus Celsius, graus Fahrenheit, não tem graus Kelvin, porque não existe. A gente vai dizer 273 Kelvin, tá bom? Apenas. Nessa comparação aí das 3 escalas, significa que eu posso fazer algum cálculo de uma temperatura que está em Celsius e descobrir quanto ela é em Fahrenheit. Não posso? Posso. Posso fazer, então, saber a temperatura em Kelvin e comparar com Celsius e Fahrenheit também? Pode. A gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Observem aqui a tabela. Nessa tabela, a gente tem o ponto de gelo para as 3 escalas, tá certo? E aí, para chegar e desenvolver essa fórmula que me permite converter de uma escala para outra, a gente usa uma regrinha de proporção. Então, eu vou fazer aqui, ó, a temperatura em Celsius que eu quero saber, menos 0,
é proporcional a 100 graus Celsius menos zero. Eu gosto de dizer para os meus alunos assim, é orelhinha, orelhão. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o espaço menor é proporcional ao espaço maior. Então, vai fazer temperatura em Celsius menos zero, dividido por 100 menos zero. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Então, a gente tem aqui orelhinha, orelhão, tá? Pensando que isso é a orelha de um boneco aí, tá? Em Kelvin, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Temperatura em Kelvin menos 273, 373 dividido por 273. Quando a gente simplifica essa equação, essa continha que a gente fez aí, a gente chega nessa fórmula. Então, essa fórmula está dizendo o quê? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Vou dar a dica que dou para os meus alunos, presta bastante atenção. Se a questão está me dando a temperatura em Celsius e ela quer passar para Fahrenheit, você vai fazer somente usando esses dois pedacinhos, esse pedacinho aqui da fórmula, de Celsius e Fahrenheit. Ah, não, ela quer usar Celsius e Kelvin, você vai usar esse pedaço aqui. Ela quer usar Fahrenheit e Kelvin, você vai usar esse pedaço aqui. Então, você vai usar na transformação somente o pedaço da fórmula que a questão lhe colocar, tá certo? Uma coisa importante que eu vou voltar aqui para falar nessa imagem é que perceba que a distância entre os pontos fixos nas escalas ela é diferente. E foi por isso que eu tinha falado anteriormente aqui, ó. A escolha do intervalo numérico, deixa eu mostrar aqui para vocês onde está, a escolha do intervalo numérico para a escala do termômetro é arbitrária também. Então, cada pesquisador que propôs a sua escala escolheu um intervalo arbitrário. Kelvin, por exemplo, nos pontos fixos aqui, ó, você tem 100 pontos. Tem 100 partes, ó, 273, 373. Essa escala tem 100 partes. A escala de Celsius também tem 100 partes, vai de 0 a 100. Mas a escala de Fahrenheit, ela não tem 100 partes, ela tem 180 partes. Então, é por isso que eu não posso dizer que elas são equivalentes. Um valor em Celsius é equivalente a um valor em Fahrenheit aí, porque a gente não tem a mesma divisão, tá? Então, eu tenho aqui 212 menos 32 vai dar 180. Eu tenho aí, então, 180 partes. É por isso que a escala Celsius também é chamada de escala centígrada, tá bom? A gente tem algumas questões que, ao invés de pedir qual é a temperatura em graus Fahrenheit de 25 graus Celsius, tem questão que não vai abordar isso desse jeito. Tem questão que vai perguntar um intervalo. Se eu tiver uma variação, normalmente as questões usam o nome variação, a gente vai representar, sempre que tiver variação, a gente vai representar com um delta, né? Então, a gente tem aí a variação da temperatura na escala Celsius, a variação da temperatura na escala Fahrenheit e a variação da temperatura na escala Kelvin, tá? Então, quando tem variação, a gente faz o quê? Como é que fica a fórmula? Ó, não vou nem mostrar o processo aqui, o processo está aqui, como é, a gente vai usar a mesma regra, orelhinha, orelhão, tá certo? Mas a fórmula fica mais simples. Primeiro, como a escala Celsius e a escala Kelvin, elas são de 100 partes, elas são divididas em 100 partes, as duas têm 100 partes, eu consigo fazer que a variação em Celsius seja igual à variação em Kelvin. Então, por exemplo, se a temperatura estava 10 graus e ela foi para 50, de quanto foi essa variação? A temperatura era 10 graus, ela foi para 50, essa variação é de 40. Se variou 40 partes na escala Celsius, na escala Kelvin vai variar 40 partes também. Então, digamos que em Kelvin era 200, essa temperatura vai para 240, tá bom? Então, a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, e esse é o mais fácil de vocês saberem. Já se a questão estiver comparando a escala Fahrenheit e a escala Celsius,
A variação entre Celsius e Fahrenheit, uma tem 100 partes, a outra tem 180 partes. Por isso que, simplificando essa fórmula aqui, a gente chega à temperatura Fahrenheit. Variação da temperatura em Fahrenheit é igual à variação da temperatura em Celsius vezes 1,8. Então, se eu disser que a escala Celsius variou 10 graus, 10 graus na escala Celsius significa que a escala Fahrenheit variou 18. Vai ser 1,8 vezes 10. Então, uma variação de 10 graus na escala Celsius. Imagina, a temperatura estava 0 grau e foi para 10. Foi uma variação de 10 graus. Na escala Fahrenheit, ela teve uma variação de 18, não de 10, tá bom? Elas não são equivalentes. Então, essas são as opções que a gente tem para cálculo nessas questões de termometria. Elas sempre estarão focadas nisso. Você vai ver aí, então, uma questão que vai pedir para temperatura ou uma questão que vai pedir aí para variação da temperatura. E aí você tem as fórmulas necessárias para resolver essa questão. Falando na questão, vamos ver aquela questão do Enem que ficou lá do começo, né? Essa primeira questão, ela é uma questão teórica, ela vai abordar aí os conceitos de calor e temperatura que a gente falou lá no começo. Vamos ver. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Eu comentei sobre isso com vocês, né? Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então, se eu pego uma xícara de café aqui, eu vou dizer que esse café está quente porque tem bastante calor ali. A gente normalmente pensa assim, né? E aí, então, temperatura, ela me indica a quantidade de calor num corpo. Esses significados, no entanto, eles não conseguem explicar as diversas situações que podem ser verificadas na prática. Bom, e aí vamos para a chamada da questão. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Corriqueiro significa do dia a dia, do cotidiano, tá? Então, é sobre essa fala do texto anterior, tá certo? Do texto norteador da questão. A gente tem, então, quer saber qual o fenômeno que ele está mostrando aí não consegue explicar do ponto de vista científico os termos de calor e temperatura. Vamos analisar. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Esse é um ponto para a gente considerar. Vamos ver a letra B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A gente sabe que isso acontece, né? Para a gente saber, pelo menos, se está quente ou fria, se está na temperatura agradável para o bebê tomar banho, a gente pode medir usando a mão, né? Vai ser uma medição precisa? Não, mas é uma situação prática que não mostra a limitação do conceito. A letra C diz assim, a chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela. Sim, a chama de um fogão é uma fonte de calor, então a gente pode ter aí a chama do fogão aumentando a água da panela. A letra D diz assim, a água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Então, a gente tem aí, se eu passar o líquido quente de um copo para o outro, ela vai diminuir a temperatura. Isso também acontece. E a letra E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele. Isso vocês sabem, né? Se colocar alguma coisa no forno ligado, ele vai passar aí calor. Então, qual dessas alternativas não é explicada pela limitação dos conceitos aí de calor e temperatura? Vamos dar uma olhada na letra A de novo? A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que ela estiver fervendo. Você percebe que, quando a gente fala no dia a dia temperatura, a gente está falando que se eu estou fornecendo calor, a temperatura vai aumentando. Eu estou fornecendo energia térmica ali, então a chama do fogão está ligada e a temperatura vai subindo. Só que quando a água fica na temperatura de ebulição, 100 graus, essa temperatura não sobe mais.
parte desse calor que a gente continua fornecendo, ela não faz a mudança de temperatura mais. Ele vai ser usado para mudança de estado físico. Aquela água chegou na temperatura de ebulição, ela agora vai mudar de líquido para vapor. Nessa mudança, eu continuo fornecendo calor, mas eu não estou mudando a temperatura. Então, esse conceito aqui é a resposta certa. Ele não é explicado pelo conceito de temperatura sem ser do jeito científico. Todos os outros aqui que a gente for lendo, eles são explicáveis do ponto de vista não científico. Já esse daqui eu não consigo explicar, porque se eu continuo fornecendo calor, por que a temperatura não sobe? Então, do ponto de vista científico, eu não consigo explicar a letra, do ponto de vista corriqueiro, né? Eu não consigo explicar a letra A. Somente com o embasamento científico aí que a gente conversou, é que eu consigo saber por que isso acontece. Então, a resposta certa aí é a letra A. Deixa eu marcar aqui para vocês. Letra A, tá? Essa questão aqui agora que a gente vai trabalhar é uma questão do SSA, tá certo? Foram mergulhados num mesmo líquido 2 termômetros. Eu tenho aí, então, 2 termômetros. Um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit. A leitura em Fahrenheit supera 100 unidades a escala Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Parece que a gente está falando grego, né? Parece que é diferente do que a gente tinha entendido até agora, mas não é. É só vocês irem à risca seguindo as informações que ele está dando no texto. Bom, a gente sabe aqui, usando a fórmula, que a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que o texto ainda me disse, e ele não me deu as temperaturas, né? Mas ele me deu uma informação muito importante, ó. A leitura em Fahrenheit supera 100 unidades a leitura de Celsius. E aí eu vou achar a minha resposta. Temperatura em Fahrenheit vai ser igual a Celsius mais 100. Lembra que a temperatura em Fahrenheit supera em 100 unidades a leitura em Celsius? Então, F é igual a C mais 100. No lugar de C, eu vou colocar F menos 100, que eu consigo descobrir aí o valor em Fahrenheit. Estou só fazendo um joguinho aqui, ó, passando 100 para cá, vai ficar F menos 100, vai ficar negativo, né? Não. F menos 100 dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9. Resolvendo aí essa equação do primeiro grau, vocês vão fazer só aquele joguinho aí de meios extremos, bem facinho. Você consegue chegar aí ao valor de 185 graus Fahrenheit, e é a letra E. Deixa eu marcar aqui para vocês. Letra E é a resposta certa, tá? Então, a parte matemática aqui, ela não é difícil porque é uma equação de primeiro grau, né? Então, moleza de fazer. Essas são as duas questões que eu trouxe para vocês, mas vai ficar aí disponível para vocês uma listinha com algumas questões para a gente continuar trabalhando esse tema. Costumo dizer que quanto mais a gente treina, melhor a gente joga, não é assim no esporte? Quem joga bem é porque treina muito, né? Então, vale então essa regra também para os estudos. Quem quer se dar bem nos estudos, estuda bastante, treina bastante, faz bastante exercício. Então, por hoje é só. Valeu aí, pessoal. Até a próxima.